Tem se discutido muito, em anos recentes, a respeito do aparente fim da modernidade e da exaustão de um certo número de ideias provenientes do iluminismo europeu. Esse debate foi bastante alimentado pelo trabalho de influentes pensadores franceses, como Derrida ou Foucault. Mas a crítica da modernidade tem sido também desenvolvida por neoconservadores, que buscam nas formas tradicionais de cultura uma alternativa para os aspectos negativos da vida moderna. Habermas reconduz as críticas contemporâneas da modernidade às suas origens filosóficas, detectadas nas obras de Marx, Nietzsche, Heidegger e outros. Mostra como o trabalho desses pensadores foi, em certa medida, uma resposta às ideias de razão e de autocompreensão reflexiva. Alguém entrou? Não, eu só iniciei a gravação aqui. Foi esse o barulho que deu. E aos processos de racionalização e modernização que tiveram lugar durante o século XVIII e XIX. Partindo dessa base, procede a uma análise crítica de ensaístas e filósofos como Foucault, Derrida, Bataille, Lyotard e Luhmann, e aponta outras formas de dar resposta às tensões e aos conflitos da nossa era. Jürgen Habermas, um dos mais célebres pensadores alemães contemporâneos, é professor de Sociologia e Filosofia na Universidade de John Johann Wolfgang Goethe, em Frankfurt. De entre as suas obras, destacam-se, para além do presente volume, Técnica e Ciência. Peraí. Technik und Wissenschaft. Técnica e Ciência aus Ideologie. Que não é igual aus. Sobre ideologia, ou diante da ideologia, sei lá. Foda-se. Acabou. Eles deixaram em alemão, velho. Podia ter traduzido esse título. É sobre, tá? Alf, eu pesquisei aqui, é sobre. Sobre? Você quer pular o prefácio? Será que o seu prefácio é igual ao meu? Começa Tá assim, ó. escrito. Não, Modernidade, um sim. projeto inacabado. Era É o esse mesmo. título. Você quer pular? Eu acho que seria interessante, talvez. Que a gente Vamos vai. ler primeiro. Caso a gente não leia tudo, todo o texto, pelo menos a gente tem uma prévia no Não, o prefácio. Habermas é bem claro, dá para ler tranquilamente. A Modernidade. modernidade. Ah, tá bom, vai lá, pode ir lá. Pode ir lá. Um projeto inacabado. Era o título de um discurso que proferi em setembro de 80, quando me foi feita a entrega do Prêmio Adorno. Na esteira da recepção, quer dizer, este tema tão polêmico e multifacetado acompanhou-me sempre desde então. Na esteira da recepção do neoestruturalismo francês, os aspectos filosóficos desse tema foram objeto de interesse público cada vez maior, o mesmo acontecendo com o conceito-chave pós-modernidade, na sequência de uma publicação de François Lyotard. É, pois, na perspectiva do desafio posto pela crítica, da razão do neoestruturalismo que procura reconstruir, passo a passo, o discurso filosófico da modernidade. Neste discurso, a modernidade foi, desde os fins do século XVIII, promovida a tema filosófico. O discurso filosófico da modernidade tem a ver com o discurso estético, intersecta-o até de múltiplas formas. Fui obrigado, todavia, a delimitar o tema. Essas lições não se ocupam do modernismo na arte e na literatura. Após o meu regresso à Universidade de Frankfurt, dei lições sobre este assunto no semestre de verão de 1983 e no semestre de inverno de 83 e 84. Juntou-se-lhes depois a quinta lição, que retoma um texto já publicado, bem como a última, que foi elaborada recentemente, pelo que, nesse sentido, as considero fictícias. As 4 primeiras lições foram proferidas pela primeira vez em 83, no Collège de France, em Paris. Com outros capítulos, participei em setembro de 84 na Messenger Lectures na Cornell University, Ithaca, New York. As teses mais importantes foram apresentadas e discutidas nesses seminários no Boston College. As animadas discussões que pude manter em todas as oportunidades com colegas e alunos forneceram-me muito mais
sugestões do que as que foram fixadas retrospectivamente em notas de fim de página. O volume de Shurkamp Edition, publicado simultaneamente, contém suplementos ao discurso filosófico da modernidade de teoria política. Pode começar. Fiquei esperando mesmo. Capítulo 1. A consciência de tempo da modernidade e sua necessidade de autocertificação. Na célebre introdução à coletânea dos seus ensaios sobre sociologia da religião, Max Weber desenvolve aquele problema da história universal, ao qual dedicou toda a obra científica da sua vida, a saber, por que fora da Europa nem o desenvolvimento científico, nem o artístico, nem o político, nem o econômico seguem a mesma via de racionalização que é própria do Ocidente. Para Max Weber, ainda era evidente a relação interna, e não a meramente contingente, entre a modernidade e aquilo que designou como racionalismo ocidental. Descreveu como racional aquele processo de desencantamento ocorrido na Europa que, ao destruir as imagens religiosas do mundo, criou uma cultura profana. As ciências empíricas modernas, as artes tornadas autônomas e as teorias morais e jurídicas fundamentadas em princípios formaram esferas culturais de valor que possibilitaram processos de aprendizagem de problemas teóricos, estéticos ou práticos morais, segundo suas respectivas legalidades internas. O que Max Weber descreveu do ponto de vista da racionalização não foi apenas a profanação da cultura ocidental, mas, sobretudo, o desenvolvimento das sociedades modernas. As novas estruturas sociais são caracterizadas pela diferenciação daqueles dois sistemas, funcionalmente interligados, que se cristalizaram em torno dos núcleos organizadores da empresa capitalista e do aparelho burocrático do Estado. Weber entende esse processo como a institucionalização de uma ação econômica e administrativa racional com respeito a fins. À medida que o cotidiano foi tomado por essa racionalização cultural e social, dissolveram-se também as formas de vida tradicionais, que no início da modernidade se diferenciaram principalmente em função das corporações de ofício. No entanto, a modernização do mundo da vida não foi determinada apenas pelas estruturas da racionalidade com respeito a fins. Emily Durkheim e G.H. Mead viram que o mundo da vida racionalizado é caracterizado antes por um relacionamento reflexivo com tradições que perderam sua espontaneidade natural. Pela universalização das normas de ação e uma generalização dos valores que liberam a ação comunicativa do contexto estreitamente delimitados, abrindo-lhe um leque de opções mais amplo, enfim, por modelos de socialização que se dirigem à formação de identidades abstratas do eu e que forçam a individualização dos adolescentes. Em linhas gerais, esse é o quadro da modernidade tal como traçado pelos clássicos da teoria social. Hoje, o tema de Max Weber é posto sob uma outra luz, tanto pelo trabalho dos que reivindicam para si, quanto dos que o criticam. Somente nos anos 50, a palavra modernização foi introduzida como termo técnico. Desde então, caracteriza uma abordagem teórica que retoma a problemática de Max Weber, elaborando-a com os instrumentos do funcionalismo sociológico. O conceito de modernização refere-se a um conjunto de processos cumulativos e de reforço mútuo. A formação de capital e mobilização de recursos ao desenvolvimento das forças produtivas e o aumento da produtividade do trabalho, ao estabelecimento do poder político centralizado e a formação de identidades nacionais, a expansão dos direitos de participação política, das formas urbanas de vida e da formação escolar, a secularização de valores e normas, etc. A teoria da modernização efetua, sobre o conceito weberiano de modernidade, uma abstração plena de consequências. Ela separa a modernidade de suas origens, a Europa dos tempos modernos, para estilizá-la em um padrão neutralizado no tempo e no espaço.
de processo de desenvolvimento social em geral. Além disso, rompe os vínculos internos entre a modernidade e o contexto histórico do racionalismo ocidental, de tal modo que os processos de modernização já não podem mais ser compreendidos como racionalização, como uma objetivação histórica de estruturas racionais. James Coleman vê nisso a vantagem de não mais sobrecarregar o conceito de modernização, generalizado na teoria da evolução, com a ideia de um acabamento de modernidade e, portanto, de um estado final, ao qual deveriam seguir-se desenvolvimentos pós-modernos. Sem dúvida, a investigação desenvolvida nos anos 50 e 60 sobre a modernização criou as condições para que a expressão pós-moderno pudesse circular também entre os cientistas sociais. Em face de uma modernização que se move por si própria e se autonomiza em sua evolução, o observador social tem razões de sobra para se despedir do horizonte conceitual do racionalismo ocidental em que surgiu a modernidade. Porém, uma vez desfeitas as relações internas entre o conceito de modernidade e a sua autocompreensão, conquistada a partir do horizonte da razão ocidental, os processos de modernização que prosseguem, por assim dizer, automaticamente podem ser relativizados desde o ponto de vista distanciado do observador pós-moderno. Arnold Gehlen sintetizou essa questão em uma fórmula marcante. As premissas do esclarecimento estão mortas. Apenas suas consequências continuam em curso. Dessa perspectiva, uma ininterrupta modernização social autossuficiente destaca-se dos impulsos de uma modernidade cultural que se tornou aparentemente obsoleta. Ela opera apenas com as leis funcionais da economia e do Estado, da técnica e da ciência, as quais se fundem em um sistema pretensamente imune a influências. A irresistível velocidade dos processos sociais aparece, então, como o reverso de uma cultura saturada e em estado de cristalização. Cristalizada, assim designa Arnold Gehlen, a cultura moderna, pois todas as possibilidades que contém foram realizadas em seus elementos essenciais. Além disso, as possibilidades contrárias e as antíteses foram descobertas e integradas, de modo que, doravante, é improvável que as premissas venham a sofrer alterações. Se admitirmos essa ideia, perceberemos a cristalização mesmo em um domínio tão espantosamente agitado e multicolorido como o da pintura moderna. Como a história das ideias se encerrou, Gehlen pode constatar aliviado que nós chegamos à pós-história. Tal como Gottfried Benn aconselha, conte com o que possuis. Essa despedida neoconservadora da modernidade refere-se, portanto, não à dinâmica desenfreada da modernização social, mas sim à superfície de uma autocompreensão cultural da modernidade aparentemente ultrapassada. No entanto, entre os teóricos que não consideram que tenha ocorrido um desacoplamento entre modernidade e racionalidade, a ideia da pós-modernidade apresenta-se sob uma forma política totalmente distinta, isto é, sob a forma anarquista. Reclamam, igualmente, o fim do esclarecimento, ultrapassam o horizonte da tradição da razão, da qual a modernidade europeia entendeu outrora fazer parte, e fincam o pé na pós-história. Mas, diferente da neoconservadora, a despedida anarquista dirige-se à modernidade como um todo. Ao submergir esse continente de conceitos fundamentais que sustentam o racionalismo ocidental de Max Weber, a razão revela sua verdadeira face. É desmascarada como subjetividade subjugadora e, ao mesmo tempo, subjugada como vontade de dominação instrumental. A força subversiva de uma crítica à la Heidegger ou à la Bataille, que arranca o véu da razão para exibir a pura vontade de poder, deve simultaneamente abalar a redoma de aço na qual se objetivou socialmente o espírito da modernidade. Dessa perspectiva,
a modernização social não poderá sobreviver ao fim da modernidade cultural de que derivou. Redoma de aço. Essa é a sua tradução? É. Essa é a minha tradução também, mas o melhor não seria que gaiola de ferro? Por quê? Tá na mesma. Do Weber? Ele tá citando o Weber aqui no começo. A gaiola de ferro, o Weber usa esse termo, é isso? Pesquisa aí. Eu acho que faria mais ponte ainda. É que agora que ele já tá nos neoconservadores, né? É. Você sabe que ele tá chamando de neoconservador aí, né? Quem? Aqueles que dizem que a modernidade acabou e não querem avançar ela na sua performance. E por isso é mais conservador do que pós-moderno. Essa é a sacada dele, chamar os pós-modernos de neoconservadores. Ah, sim. É que ele não citou ali ninguém muito caricato, né? Tipo, de certa forma, tanto tá falando que o Lyotard é um neoconservador. Uhum. É que ali, quando ele aponta os neoconservadores, ele fala de dois caras ali que, enfim, eu não conheço, né? Mas ótima percepção. Eu não sabia disso, não sabia que era É que se você ele tava pensar que o isso. objetivo dele é resgatar um projeto de modernidade, aquele que se, digamos assim, Sim. se insurge diante dele, ele está tendo uma posição neoconservadora, né? Ele está sendo conservador diante da possibilidade de emancipação. E pensando nisso Sim. que ele está falando, uma crítica a la Heidegger ou à batalha, ou seja, você dizer que a razão tem como invólucro a dominação, a O interesse, a destruição, a vontade. vontade de poder, isso. Você está Sim. sendo só um conservador, dizendo que no final das contas o que interessa é o poder e não a possibilidade de você emancipar o homem. É o confronto de forças. Isso. A redução. Alguém Né? entrou aí. Alguém entrou aí. É. Leonardo, Matheus. E aí, Leonardo? Bora. O Leonardo! Eu encontrei na semana lá na UEL. E aí? Você meu tava cara? na UEL, pô? Ele tava lá na segunda. Segunda Mas eu vi você? ele. Eu tava lá. Por que você não me viu? Eu não sei. Eu não tive. Ué. Eu não sei, velho. Por que você não me viu é boa. Por que você... Tava lá. Eu vou toda segunda agora, mas a minha aula começa às 9h15, por aí, da noite, né? Ah, eu tava lá. Você tava, mas né? ele escolheu me ver. Eu só tive olhos pro Leonardo aquele dia. Beleza, então. A gaiola de ferro, né, que você falou, Isso, é uma pesquisa aí. metáfora de Max Weber para a racionalização e burocratização excessiva da sociedade. Escreve como regras rígidas, eficiência técnica e o capitalismo prendem os indivíduos em sistemas impessoais, sufocando a liberdade, a criatividade e os valores humanos em busca da produtividade. Chama esse processo de desencantamento do mundo. Agora volta ao trecho aí da questão do... Peraí. Como é que ele escreveu aqui? Vou voltar aqui da força subversiva. A gente tá no primeiro capítulo, tá, Leonardo? Primeiro, né? Contextualizar ele também, né? Estamos iniciando aqui a leitura, né? Aqui, ó. Triste dia, né? Foi-se o velhinho. Eu descobri aqui, é verdade. E ocidentais nos deixou. Grande nome. Que eu as defendo, mas não as defendo nos nomes dele. Vamos lá. E tem alguma coisa que tem que ser revista, então, filho. Com certeza. Mas o que você acha mais porque ele... A encrenca do João é porque ele defendeu Gaza e alguns outros ataques da OTAN aí durante a vida. Defendeu Gaza não, né? Defendeu Israel. Defendeu Gaza? Então, defendeu Gaza, então tá ótimo, então. Né? Seria ótimo. Entendi. Mas vamos lá. Clássico de filósofo.
Na hora H o cara faz 1000 contas, tá ligado? Sim. Faz todo o cálculo do que é ético, aí na hora de aplicar. Sim, porque no aí final ele das dá contas, a pior opinião possível para qualquer situação. no final das contas, eu postei uma coisa parecida com Estilo isso que eu choque vou de dizer cultura, aqui. tá ligado? Ah, velho, tem que morrer. Esses dias eu postei uma coisa muito É, parecida com isso que eu quero dizer agora, que é o seguinte: olha, a gente tem que olhar para esses filósofos que acabam provincializando demais as suas perspectivas de universalidade e, ao invés de dizer para eles que é uma ilusão pura e simples, a gente reivindicar de fato um universal que está além da província deles. Como é que eu vou É, pensar em porque que ele tá usando o universal ali, o princípio da solidariedade, para defender o OTAN? para defender o Israel, para defender, né? O que, tipo, eles olham assim, ó, como a gente é alemão, é bem isso, né? O princípio da solidariedade ao povo judeu na Alemanha, né? Essa que é a desculpa dele. E aí, tipo, como a gente tá na Alemanha, então aqui a gente não pode condenar, não. Tipo isso, né? Então, no final das contas, tá sendo um uso provinciano. É. Os caras daqui, os caras, os nossos caras, né? Nós não podemos peidar. Tipo, nós já fez merda, então nós não podemos falar nada, tá ligado? Tipo, Mas beleza, vamos lá. A situação toda está sendo gravada, né? Então, supostamente, tá. supostamente seria uma homenagem a esse grande nome aí da história da filosofia. Não, mas é uma homenagem no melhor Sendo estilo. que nós não estamos honrando, né? Vamos. É uma homenagem no melhor estilo iconoclástico da filosofia, né? Oh, olha aí, grande argumento. Gostei. Vamos lá, Homenagem então. honesta, né? É uma homenagem humana, né? Não transformando ele num totem. Perfeito. Né? Ah, gostei. Já mudou totalmente minha opinião. Grande Kina. Então vamos lá. A força subversiva de uma crítica a la Heidegger ou a la Bataille, que arranca o véu da razão para exibir a pura vontade de poder, deve simultaneamente abalar a redoma de aço, na qual se objetivou socialmente o espírito da modernidade. Você viu como Seria gaiola legal. diferente faz mais sentido aqui? A questão da gaiola que a gente estava discutindo, Leonardo, que ele usou aqui redoma de aço nessa tradição, e o João está com uma tradução diferente ali, mas ele também usa esse termo. E como ele está tratando de algo ali que ele indicou antes, que era a tese de Weber, né? Como o Weber utiliza o termo, um termo que não é redomo de aço, mas é como que é mesmo? Gaiola de aço, né? Gaiola de aço. Seria um trocadilho legal, entendeu? Seria uma... Redoma, gaiola, tá tudo ali, né? Uhum. Tem. Importante Então vamos lá. Pode falar. Não, o importante é ser de aço. Pode continuar, tô só. Sim. Só comentários espirituosos Sim. aqui. Não sou um leitor de Habermas. Eu também li muito pouco, pra falar a verdade. Apesar do meu orientador ser um especialista. Tem que ser visto isso aí. Aqui, ó, ele tá inclusive expressando aqui o desgosto dele com a pós-modernidade. Exatamente. Vamos lá. Livro. Dessa perspectiva, a modernização social não poderá sobreviver ao fim da modernidade cultural de que derivou. Não poderá resistir ao anarquismo imemorial, sob cujo signo se anuncia a pós-modernidade. Esses anarquistas. Por mais distintas que sejam essas versões da teoria da pós-modernidade, ambas se distanciam do horizonte conceitual fundamental em que se formou a autocompreensão da modernidade europeia. As duas teorias da pós-modernidade pretendem ter se apartado desse horizonte. Tê-lo deixado para trás como horizonte de uma época passada, Hegel foi o primeiro filósofo que desenvolveu um conceito claro de modernidade. Em razão disso, é necessário retornar a Hegel se quisermos entender o que significou a relação interna entre modernidade e racionalidade, que permaneceu evidente até Max Weber, e hoje é posta em questão. Temos de reexaminar o conceito hegeliano de modernidade para podermos julgar se é legítima a pretensão daqueles que estabelecem suas análises sobre as outras premissas. Em todo caso, não podemos descartar, a priori,
a suspeita de que o pensamento pós-moderno se arroga meramente uma posição transcendental, quando, de fato, permanece preso aos pressupostos da autocompreensão da modernidade, os quais foram validados por Hegel. Ó, detalhe. Na minha tradução está escrito posição transcendente. Realmente. Uma É posição outra coisa. transcendental. Aqui tá a posição. Ó, em todo pensamento pós-moderno se arroga meramente uma posição transcendental, quando de fato É que é complicado, né? Porque transcendente e transcendental são duas coisas completamente diferentes. Sobretudo para um kantiano aqui, né? eu não É, sei mais. você pode pensar o transcendental como um limite da razão, ou seja, a razão é amparada através de tais e tais categorias. A gente já sabe através de Kant. E você pode pensar o transcendente como aquilo que está fora do plano do sensível, ou seja, aquilo que não se dá através da experiência com a qual está limitada pela razão. Mas qual que é o problema de tratar a diferença entre transcendental e transcendente? Não entendi isso. É Se porque o você fala que transcendente, ele transcende, né? É aquilo que excede, né? Agora o transcendental, ele já tem isso como característica. Ah, sim. Então aqui fica em dúvida se o que ele está dizendo, por conta dessa diferença nas traduções, o que ele está dizendo é que é uma posição. Pô, o que o Charles está fazendo agora? Por que ele não vem aqui e entra nesse meet? Ele é o especialista, caramba. É verdade, é verdade. Ele leu o original. Não, mas aí, ó, já é verdade. Ele conseguiria até pegar o texto na hora. Não, deixa eu ver aqui Você não o é original orientador? aqui. Manda uma mensagem aí pra ele. Chama ele no zap. Ah, eu acho que ele não vai querer, né? Que isso? É Não o sei. ídolo dele. Ele tem que fazer algo. Ah, não sei, né? Chegar assim, professor, entra nesse link aqui. Não, Eu acho que ele vai ficar meio. Eu acho seja que ele nem vai decoroso. responder, ele vai só fingir assim. Seja Ele é decoroso. clássico Professor, dele. convidamos você como um grande especialista em Habermas para a aula ministrada em homenagem ao falecimento deste grande nome da história da filosofia. Eu acho que é posição transcendente. Por que é transcendente? Tem um erro de tradução aqui. Ah, Eu vou dizer por quê. Porque uma posição transcendente é uma posição fora as categorias apresentadas aqui pela modernidade, pelo Hegel. Seria uma posição transcendente aqui, porque é o fora. O transcendente aqui é análogo a exterior, externo. Uma posição externa aos pressupostos adquiridos por Hegel. No fundo, o que o Habermas está dizendo é que a pós-modernidade ainda está partindo de uma pressuposição de autocompreensão hegeliana. Ou seja, o que ele está chamando aqui de pós-modernidade, com a qual eu colocaria mil aspas, e que bom que ele escreve com aspas também, nada mais é do que uma denegação, ou seja, uma recusa de princípios hegelianos através de princípios hegelianos. Ou pelo menos um cinismo É isso. diante da sua herança hegeliana. É isso que ele está dizendo, afinal das contas. É, porque ele se arroga como transcendental ou transcendente, quando na verdade está preso aos pressupostos de autocompreensão da modernidade, ou seja, esses valores eles são próprios da modernidade, que são Uma valores posição de transcendente não é não há uma necessariamente... são transcendência. princípios, porque são princípios de valorização de uma racionalidade que é identitária mesmo desse período, né? Então não existe uma justificativa para fora disso, né? Uma justificativa dentro do seu próprio tempo e das linhas de raciocínio que são comuns para esse período. Basicamente, o que está chamando de posição transcendente é uma posição externa a Hegel. Sim. E Atribuindo a si o mesmo a posição transcendente. denominador comum aí na significação tanto de transcendente quanto transcendental é que seria de algo que está fora, que está acima, né? Então, se há confusão entre os dois termos, a gente pode ir talvez pelo que os dois têm em comum. Mas acho que é isso mesmo, não tem. Eu optaria pelo transcendente, a tradução portuguesa. Porque eles estão se colocando numa posição de transcender O sistema hegeliano.
Ou a pelo menos o sistema da modernidade. modernidade. Mas, na verdade, eles Sei, têm eu um sistema prefiro. transcendental moderno. Eu prefiro transcendental no sentido de uma justificativa que já é anterior, que excede a justificativa que está sendo posta pelo Habermas aqui na crítica, né? Mas não acho que vai fazer muita diferença na nossa compreensão aqui, dado tudo que a gente já falou, né? Acho que a gente está alinhado com o texto. Legal. Não podemos excluir de antemão que o neoconservadorismo ou o anarquismo de inspiração estética está apenas tentando mais uma vez, em nome de uma despedida da modernidade, rebelar-se contra ela. Pode ser que estejam simplesmente encobrindo com o pós-esclarecimento sua cumplicidade com uma venerável tradição do contra-esclarecimento. Caramba, bem grande análise, hein? Grandes palavras, né? Grandes palavras. E aí, Kina, você que já foi anarquista, você estava só encobrindo a tradição iluminista e Com a certeza, tradição né? hegeliana, toda essa sobreposição. Ó, que faz sentido, hein? Essa priorização da razão. Sei não, hein? Você está negando aquilo, mas é em referência àquilo, né? Exatamente. Só uma nova roupagem. Hegel emprega o conceito de modernidade, antes de tudo, em contextos históricos, como o conceito de época. Os novos tempos são os tempos modernos. Isso corresponde ao uso contemporâneo do termo em inglês e francês, por volta de 1800. Modern times e tempos modernos. Francês eu não sei. Francês aí é assim como que... Como? Tempo moderno. Tempo moderno. É o R carioca, moderno. Moderno. Isso. Ainda não pode ser paranaense para falar, né? Vamos lá. Designam os 3 séculos precedentes. A descoberta do Novo Mundo, assim como o Renascimento e a Reforma, os 3 grandes acontecimentos por volta de 1500, constituem o limiar histórico entre a época moderna e a medieval. Hegel também utiliza esses termos em suas lições sobre a filosofia da história, para delimitar um mundo germânico-cristão, que por sua vez se originou da antiguidade grega e romana. A classificação, ainda hoje usual, para a caracterização de disciplina e de história... Peraí, agora que eu percebi, o João não tá aqui, né? Ah, Oh, não? meu Deus. Ele tá aqui? Não, não. Ah, por isso que ele não tá falando nada. Tá estranho. Tá? Ué. Logo ele volta, logo ele volta. É que eu tenho que aceitar, eu acho. Não, não chegou ainda. Mas Se você ele consegue tentar ver? entrar de novo, aparece uma notificação ali, sim, sim. Mas não, aparece só pra mim, não é? Quando eu tô com o Charles e chamam, no grupo de Mas estudos dele, faz aparece só pra faz um ele. barulho e sobe ali uma Tem notificação, como eu né? dar, tipo, ADM, igual o WhatsApp? Deixa eu ver. Não Deixa eu ver tem. aqui. Porque eu acho, assim, pela minha experiência, não aparece. Vai aparecer só pra mim. Mas ele faz um barulhinho. Mas tá podendo. Eu tô podendo adicionar pessoas aqui, eu acho que tu não tá. Tu não fez ela fechada, não. Então, eu tive que adicionar o João no começo. Por Mas é isso que porque só tinha eu. você daí. Pode ser. Aí eu não sei. É você que tá falando que é essa a regra. É o princípio da. Ana Cal, é transcendental. O princípio transcendental do. Do Tá Google bom. Meet, exatamente. Do Google Meet. Tá, deixa eu ver onde que a gente estava aqui. A descoberta do novo mundo, assim. A classificação ainda hoje usual. A classificação ainda hoje usual para a caracterização da disciplina de história em Idade Moderna, Idade Média e Antiguidade, respectivamente História Moderna, Medieval e Antiga, só pode se compor depois que as expressões novos tempos ou tempos modernos, mundo novo ou mundo moderno, perderam o seu sentido puramente cronológico, assumindo a significação oposta de uma época enfaticamente nova.
Enquanto no Ocidente cristão os novos tempos significam a idade do mundo que ainda está por vir e que despontará somente com o dia do juízo final, como ocorre ainda na filosofia das idades do mundo, de Schelling, o conceito profano de tempos modernos expressa a convicção de que o futuro já começou. Indica a época orientada para o futuro, que está aberta ao novo que há de vir. Com isso, a censura em que se inicia o novo é deslocada para o passado, precisamente para o começo da época moderna. Somente no curso do século XVIII, o limiar histórico em torno de 1500 foi compreendido retrospectivamente como tal começo. Na qualidade de um teste, R. Kozlek formula a questão de saber quando o nostrum aevum, o nosso tempo, passa a ser denominado nova etas, os novos tempos. Kozlek mostra como a consciência histórica, expressa no conceito de tempos modernos ou novos tempos, constitui uma perspectiva para a filosofia da história. A presentificação reflexiva do lugar que nos é próprio a partir do horizonte da história em sua totalidade, também o singular coletivo história, que Hegel já utilizava naturalmente, foi cunhado no século XVIII, a época moderna. Confere ao conjunto do passado a qualidade de uma história universal. O diagnóstico dos novos tempos e a análise das épocas passadas se correlacionam. A isso correspondem a nova experiência do progresso e da aceleração dos acontecimentos históricos e a compreensão da simultaneidade cronológica de desenvolvimentos historicamente não simultâneos. Constitui-se, então, a representação da história como um processo homogêneo, gerador de problemas. De modo concomitante, o tempo é experienciado como um recurso escasso para a resolução dos problemas que surgem. Isto é, como pressão do tempo. O espírito do tempo, o Zeitgeist, um dos novos termos que inspiram Hegel, caracteriza o presente como uma transição que se consome na consciência da aceleração e na expectativa de heterogeneidade do futuro. Não é difícil ver, escreve Hegel no Prefácio da Fenomenologia do Espírito, que nosso tempo é um tempo de nascimento e de passagem para um novo período. O espírito rompeu com o seu mundo de existência e representação e está a ponto de submergi-lo no passado, e se dedica à tarefa de sua transformação. A frivolidade e o tédio que se propagam pelo que existe e o pressentimento indeterminado do desconhecido são os indícios de algo diverso que se aproxima. Esse desmoronamento gradual é interrompido pela aurora, que revela num clarão a imagem do novo tempo. Deixa eu só ver se não é o João mandando aqui nada. Uma vez que o mundo novo, o mundo moderno, se distingue do velho pelo fato de que se abre ao futuro, o início de uma época histórica repete-se e reproduz-se a cada momento do presente, o qual gera o novo a partir de si. Por isso, faz parte da consciência histórica da modernidade a delimitação entre o tempo mais recente e a época moderna. O presente, como história contemporânea, desfruta de uma posição de destaque dentro do horizonte da época moderna. Hegel também entende o nosso tempo como o tempo mais recente. Ele data o começo do tempo presente a partir da cesura que o Iluminismo e a Revolução Francesa significaram para os seus contemporâneos mais esclarecidos no final do século XVIII. O começo do século XIX e começo do século XIX. Você tá aí? Deixa eu ver. Eu não tô te vendo aqui. Não sei se você ainda tá. Tá bom. Eu não tava te vendo. Aqui. Voltei. Com esse magnífico despertar, alcançamos, assim pensa ainda o velho Hegel, o último estágio da história, o nosso mundo, os nossos dias. Um presente que se compreende,
a partir do horizonte dos novos tempos, como a atualidade da época mais recente tem de reconstituir a ruptura com o passado como uma renovação contínua. É nesse sentido que os conceitos de movimento, que no século XVIII, juntamente com as expressões modernidade ou novos tempos, se inserem ou adquirem os seus novos significados, válidos até hoje, revolução, progresso, emancipação, desenvolvimento, crise, espírito do tempo, etc., essas expressões tornaram-se palavras-chave da filosofia hegeliana. Elas lançam uma luz histórico-conceitual sobre o problema que se põe à cultura ocidental com a consciência histórica moderna, elucidada com o auxílio do conceito antitético de tempos modernos. A modernidade não pode e não quer tomar dos modelos de outra época os seus critérios de orientação. Ela tem de extrair de si mesma a sua normatividade. A modernidade vê-se referida a si mesma, sem a possibilidade de apelar para subterfúgios. Isso explica a suscetibilidade da sua autocompreensão, a dinâmica das tentativas de afirmar-se a si mesma, que prosseguem sem descanso até os nossos dias. Há poucos anos, H. Blumenberg viu-se na necessidade de defender, com um grande dispêndio de indicações históricas, a legitimidade ou o direito próprio da época moderna contra aquelas construções que afirmam uma dívida cultural da modernidade para com o legado do cristianismo e da antiguidade. Não é evidente que se coloque para uma época o problema de sua legitimidade histórica, como tampouco é evidente que ela se compreenda em geral como época. Para a época moderna, o problema está latente na pretensão de consumar ou de poder consumar uma ruptura radical com a tradição e no equívoco que essa pretende não representa em relação à realidade histórica, que nunca é capaz de recomeçar desde o princípio. Blumenberg cita como prova uma passagem do jovem Hegel. Exceto algumas tentativas anteriores, coube sobretudo aos nossos dias reivindicar como propriedade dos homens, ao menos em teoria, os tesouros generosamente entregues ao céu. Mas qual época terá a força para fazer valer esse direito e dele se apossar? É no domínio da crítica estética que, pela primeira vez, se toma consciência do problema de uma fundamentação da modernidade a partir de si mesmo. Isso fica claro quando acompanhamos a história conceitual do termo moderno. O processo de distanciamento do modelo da arte antiga foi introduzido no início do século XVIII pela célebre... Esse aqui é o quê? A querela dos antigos e dos modernos. Não, tá, mas é francês isso aqui? É, né? Isso é. Qual que é a pronúncia, então? Ah, ok. Querelle des anciens et des modernes. O Partido dos Modernos insurge contra a autocompreensão do classicismo francês, quando assimila o conceito aristotélico de perfeição ao de progresso, tal como este foi sugerido pela ciência natural moderna. Os modernos questionam o sentido da imitação dos modelos antigos com argumentos histórico-críticos, em contraposição às normas de uma beleza absoluta, aparentemente supratemporal. Salientam os critérios do belo relativo ou condicionado temporalmente, articulando com isso a autocompreensão do iluminismo francês como a de um novo começo de época. Embora o substantivo modernitas, junto com o par antitético de adjetivos antiqui e moderne, isso aqui é francês também? Isso eu acho que é latim, não? Provável. Já fosse empregado em um sentido cronológico desde a antiguidade tardia, nas línguas europeias da época moderna, o adjetivo moderno foi substantivado só muito mais tarde, aproximadamente nos meados do século XIX, e pela primeira vez ainda no domínio das belas artes. Isso explica porque as expressões moderno e modernità
e modernité, tá certo? Perfeito. Conservam até hoje um núcleo de significado estético marcado pela autocompreensão da arte de vanguarda. Para Baudelaire, a experiência estética confundia-se, nesse momento, com a experiência histórica da modernidade. Na experiência fundamental da modernidade estética, intensifica-se o problema da autofundamentação, pois aqui o horizonte da experiência do tempo se reduz à subjetividade descentrada, que se afasta das convenções cotidianas. Para Baudelaire, a obra de arte moderna ocupa, por isso, um lugar notável na intersecção do eixo entre atualidade e eternidade. A modernidade é o transitório, o efêmero, o contingente. É a metade da arte, sendo a outra o eterno e o imutável. O ponto de referência da modernidade torna-se agora uma atualidade que se consome a si mesmo, custando-lhe a extensão de um período de transição, de um tempo atual, constituído no centro dos tempos modernos, e que dura algumas décadas. O presente não pode mais obter sua consciência de si com base na oposição a uma época rejeitada e ultrapassada, a uma figura do passado. A modernidade já perdeu de vista a Idade Média, né? Sim, acho que é o que causa também a ruptura, né, entre modernidade e o período renascentista, né? Porque o Renascimento ele tem também essa recuperação de valores da antiguidade, né? Tipo, o Renascimento seria essa negação, né? A modernidade seria daí uma negação do próprio Renascimento, né? Acho que mais do que da Idade Média, mais do Renascimento, já que o Renascimento ele tinha isso como pretensão, né? Conseguir alcançar princípios tanto estéticos quanto morais e intelectuais, né? Ideais que foram herdados da antiguidade, principalmente da tradição grega e romana, né? Agora, a modernidade já é esse momento onde, pela via da razão, né, por isso tão importante essa influência do iluminismo, começa a buscar a consolidação de novos princípios e novos ideais, né, que sejam próprios do seu tempo e não herdados de um tempo anterior. Pelo menos é o que eu estou entendendo até aqui, né? Legal, legal. Interessante essa coisa do moderno também ter... pode falar. Não, mas fala, termina o insight. É que eu ia localizar ele onde a gente estava. Tá. Não, falar só que é interessante essa coisa de como as expressões, né, essa coisa do moderno, modernidade, ainda tem uma relação, né, muito grande com o estético, com as artes, né? Interessante que ele pontue isso e é verdade mesmo, né? E ele põe ali a confusão, né? Que essa identidade estética se confunde com o próprio momento da modernidade. Né? É bastante interessante.